Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos, clássicos dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre em muito mais. Gente, esse é o último episódio do nosso especial do mês do orgulho. Eu tô muito feliz de estar completando mais esse mês. Fazia muito tempo que eu não fazia um especial. Era para as coisas terem sido diferentes e as coisas deram meio que errado, mas não tem problema. Eu tô muito feliz que a gente pode estar aqui hoje. Eu tô muito feliz que a gente possa continuar tendo essa troca. Sempre é muito bom ver a reação do público, sempre é muito bom ver a reação das pessoas em relação aos episódios daqui. Vocês são uma audiência incrível. Obrigado por estarem apoiando, por seguirem o podcast no Instagram, @pendurado na estante, por seguir a gente no Spotify e nas outras plataformas digitais onde está disponível. E é com muita alegria que eu trago o nosso último episódio desse especial. É um livro importado, é um livro em inglês. Eu tive uma sorte muito grande porque quando eu falei de Murderbot não passou muito tempo anunciado no Brasil. Então, quem sabe eu tenho a mesma sorte com esse episódio e alguma editora se encante e traga ele pro Brasil também, que eu acho que ficaria muito feliz. E sem mais delongas, hoje a gente vai falar de uma ficção científica queer chamada The Archive Undying, da Emma McCandle, o primeiro livro da série The Downworld Sequence. Bom, sobre o que The Archive Undying se trata. A memory you could call the first. You are alone when you die. The autonomous intelligence Iterate Fractal has corrupted, and it is dying. And in its divine death, it has killed you. You and thousands more across Quan Mo, the island city-state of which Iterate Fractal was, patron and protector. Thousands of citizens who are crushed by living bone and pierced by twisting coral, who are torn apart by maddened ten beasts, who are screaming, crying, and who one by one grow silent. All but you, Sunai. A primeira coisa que vocês vão saber é que esse é um universo, é um futuro muito avançado, onde basicamente o que existe é a pós-humanidade. São os humanos, mas já modificados e aprimorados, tanto por próteses e avanços cibernéticos, como também por interação com a IA, a ponto de a IA não ser só normalizada, mas ela é adorada. Tem esses grandes deuses, esses mechas gigantes, esses robôs gigantes contados por IA como deuses, e que as IAs dominam e são as grandes, digamos, as grandes... qual é o nome daquela palavra? As Patreons da cidade, sabe? E quando uma IA morre, a sociedade morre junto, e quando uma cidade cai, ela deixa um cadáver gigantesco para trás. Mas o que acontece é quando um desses cadáveres foge, e apenas a devoção pode trazê-lo de volta. Bom, quando o deus robótico de Quan Mo enlouqueceu, ele destruiu tudo aquilo que ele tocava. Ele matou seus sacerdotes, matou sua cidade e todas essas obras maravilhosas. Mas, em seus últimos momentos, o deus inesperadamente trouxe uma coisa de volta à vida: seu filho favorito, Sunai. Nas décadas desde então, o Sunai tem vagado pela Terra como um fantasma, incapaz de morrer, incapaz de envelhecer e incapaz de esquecer os horrores que ele viu. Ele sempre fugiu o máximo do que pôde dos destroços de sua fé, se afogando em bebida, em drogas e na cama de homens. Porém, quando o Sunai acorda ao lado do único homem com quem ele nunca deveria ter transado, ele se vê em um caminho direto de volta ao mundo dos deuses e de máquinas. A descrição oficial que essa é uma série de ficção científica onde divindades de IA e agentes policiais se enfrentam utilizando robôs gigantes pilotados por sacerdotes pilotos em corpos corrompidos.
Gente, esse livro é um surto coletivo. Eu digo isso como um grande elogio. Ele é um livro difícil de falar. Se você for pesquisar, ele tem nota 4 estrelas na Amazon e tem 3,3 no Letterboxd, quer dizer, no Goodreads, meu Deus, com a comunidade cinéfila aparecendo. E eu sinto que o motivo das pessoas terem tido uma reação tão não muito agradável, não muito receptiva com o livro, é porque ele não é uma leitura muito comum. Ele sai do lugar comum de muitas formas. Acho que o primeiro aspecto que ele se diferencia é o aspecto do romance. Não é um romance. Esse livro não é um YA, não é um jovem adulto. Então a dinâmica de relacionamento que ele tem é muito diferente do que você espera nesse tipo de livro. Por exemplo, ele conhece o homem com quem ele nunca devia ter transado. É o Veyad Lutz. Ele é um ex-historiador / arquivista. E ele é basicamente os arquétipos do Doutor Maluco. Eles têm um relacionamento muito baseado, a princípio, em contato físico. Em transar mesmo. Isso que talvez isso tenha afastado as pessoas. Porque talvez elas não estejam acostumadas a saber como relações adultas começam. Especialmente relações entre pessoas LGBT. Especialmente as dinâmicas sociais entre as pessoas LGBT. E sinto que o livro trata isso com uma naturalidade, de um jeito que é muito cativante. Que é muito revigorante de ler. Porque não adianta você negar o desejo e não fazer nada em relação a isso, sabe? E ele colocar primeiro essa questão e depois trazer o envolvimento sentimental, o envolvimento emocional, eu achei um ponto positivo enorme. O segundo ponto que eu gosto muito é a ambientação. É um livro que ele tem uma vibe muito específica. Tem um blurb atrás da capa do livro que fala que ele combina muito a atmosfera da literatura pulp dos anos 70, mas também ele traz muito da estética dos animes dos anos 90. E eu concordo muito. Ele tem uma energia que é como se ele passasse ali pelo universo de Alita Battle Angel, ou Gum, se você prefere o nome original, de Ghost in the Shell. Ele pertence muito a esse tipo de energia. Mas tipo, ele tem uma carga muito mais moderna, principalmente pela forma como ele abraça a questão da IA. Esse livro ele se passa em 2023, quer dizer, ele foi lançado em 2023, então ele traz uma discussão que gera uma discussão relevante, mas a cada dia mais tem parecido mais ainda. E eu acho muito fascinante o jeito como ele vai abordar isso, o jeito como ele vai explorar a questão da IA, porque aqui não existe diferença entre IA e religião, e não existe diferença entre a religião e as forças de opressão desse mundo, que é uma correlação muito fascinante. Tem uma questão aqui também em relação sobre como quem controla a história controla o futuro. Então, toda vez que uma dessas entidades morre e elas deixam o cadáver delas para trás, tem esse grupo paramilitar, que é o Harbor, que eles têm os mechas, que são os Sovereigns, que esses são basicamente os sacerdotes, que são esses padres corrompidos que se transformam em uma força policial opressiva. E eles vão e pegam o que sobrou e moem e derretem e transformam em armas para eles mesmos. Então você vê como basicamente a morte da fé não é o fim necessariamente dela, porque depois ela só vira uma escada para outro lugar de criação. Achei isso tematicamente muito, muito, muito criativo, muito interessante de ler. E é uma pena que a gente não tenha mais outros livros que abordem esse tipo de narrativa, que tenham um pouco mais dessa coragem. E eu sinto que esse livro, ele traz isso de uma forma muito boa. Ele também tem uns elementos de horror que ele mistura com comédia. Toda a sequência, logo no prólogo, quando o Tsunai ressuscita, é muito fascinante. É muito bem executado. Tem uma escala muito grande, porque geralmente esses robôs... Você vê a capa do livro, você vai perceber que eles são massivos, eles são épicos. E
são feitos para que você se sinta pequeno mesmo, para que você sinta que você não é mais do que aquilo, você nunca vai ser mais do que aquilo. Aquilo é muito o máximo que alguém pode chegar. E eu gosto como isso se relaciona muito com o Tsunade. Ele vê ele mesmo, ele tem muita culpa de sobrevivente por ser a única pessoa viva da religião dele, pelo menos é o que ele pensa também. E o jeito como o livro vai abordando como isso afeta as relações interpessoais que ele tem, como isso afeta o jeito como ele enxerga o próprio corpo, como ele enxerga a própria expressão da humanidade dele, como o jeito como ele se relaciona, o jeito como ele vai se colocando. Tem uma mistura de referências que eu também acho muito boa. Esse livro, ele começa exatamente como o Disco Elysium. As armaduras dos Sovereigns, elas têm elementos de Fallout, mas ela também tem algumas coisas de Warhammer 40.000. Tem pedaços envolvendo outras coisas. Tem um pezinho ali de Evangelion, porque tem toda uma questão no discurso das IAs. Geralmente elas são todas loucas, devido à corrupção que elas passaram no código-fonte delas, mas que lembra muito toda a questão do terceiro impacto. Tem a exploração da dinâmica dos grupos queer, de amizades, por causa que tem essa essa equipe que o Veyad lidera, que eles fazem essas missões nos altares, nos templos caídos, para ver se eles conseguem recuperar parte da história, parte das relíquias que foram abandonadas. E é um grupo diverso. Tem o Jin, que é uma pessoa não binária, e tem uma outra pessoa que acaba não passando muito do começo do livro. Ele tem um outro pessoa de medicina. Tem o arquivista / historiador, que agora é o Veyad. Tem o pistoleiro. É muito legal de ver que ele tem essas coisas que parecem classes de RPG, mas também explora meio como funciona a dinâmica deles, porque o livro dedica vários momentos pra gente ver eles ali conversando, comendo, discutindo sobre o passado, discutindo sobre o que eles estão sentindo. Muito naquilo que não é dito, muito naquilo que não é falado, muito naquilo que eles estão tentando esconder um dos outros. E também isso é muito intercalado pelas sequências de ação, que são muito, muito, muito boas. Tem uma sequência de perseguição dentro de um templo que parece filme antigo, tipo, como se fosse uma coisa de efeito prático, que é como se quando eu tava lendo eu conseguia ver um plano, aqueles planos grandes assim, as pessoas correndo, você acompanhando a desgraça seguindo elas correndo da própria desgraça. Muito bom visualmente. É um livro muito criativo, ele imprime umas imagens muito boas na sua cabeça. Tem uma questão de que ele brinca muito com o tempo, a linguagem. O livro, ele é em terceira pessoa, mas ele também tem partes, principalmente dos interlúdios, que são em segunda pessoa, além de flashbacks que mudam a cabeça do Tsunade, que também são em segunda pessoa, e não demora pra você ir percebendo que essas coisas estão de fato conectadas, não é apenas proposital. Tem um motivo estético de estar ali, mas funciona muito para elevar a escrita do livro. Você percebe quanto a Emma teve uma dedicação real de trazer algo novo para esse cenário de ficção científica. Algo genuinamente interessante, algo criativo. É muito, 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 muito inventivo o jeito como ela vai entregando e como ela vai desenvolvendo os personagens, como ela vai aumentando a escala das coisas, aumentando a escala das perseguições, das cenas de ação e da intensidade do relacionamento do Tsunade com o Veyad, como a dinâmica deles muda eles, mas também muda as pessoas ao redor deles. Mas isso nunca é necessariamente o grande foco do livro. O foco do livro é na mitologia, o foco do livro é na descoberta, é na exploração desse universo tão quebrado, tão marcado por conflitos, por brigas sem motivo, tanto por às vezes, guerras por motivos religiosos, às vezes apenas cobiça, às vezes apenas o bom e velho capitalismo. Então, é uma leitura para você que é uma pessoa sci-fi, uma pessoa, você é viado igual eu, muito estimulante.
Eu sinto que existem problemas, alguns pontuais. Eu acho que o ritmo do livro ele é muito engessado em algumas partes. É um livro que ele demora para engrenar. Acho que ali, depois das primeiras 100 páginas, quando você começa a pegar qual vai ser a relação dos personagens, quais são os personagens que vão ficar, quais não são os camisas vermelhas de Star Trek, é quando ele começa a ter mais tração. Ele começa a trazer quando as outras IAs corrompidas começam a entrar, principalmente quando você tem os flashbacks de Kwon Mo, quando você tem que é o Fractal, Internal Fractal, o nome da IA que era a deusa do Sunai. E quando você vem aos outros, que é o Registral Place, ou Pars, que é o nome da outra IA, que eles encontram ali logo no começo do tempo, que ela também morreu. Quando ele começa a explorar mais essas coisas, e aí ele usa isso também para explorar as dinâmicas de lore, para você trazer mais dos Sovereigns, porque esses padres malucos, policiais assassinos estão trabalhando para aquilo, o que é o Harbor, que é essa organização paramilitar que existe fora dessa dinâmica, porque eles antagonizam tanto as IAs, porque eles antagonizam tanto os outros, quando eles mesmos usam elementos vindos dessas outras religiões. Também é um comentário muito fascinante. E eu simplesmente fiquei muito encantado pelo livro. Eu acho ele um livro muito difícil. Então, se você quiser ler esse livro, você vai ter que se dedicar para ler esse livro. Uma coisa que me ajudou muito foi ter acesso ao audiolivro, porque às vezes eu me perdia muito em algumas coisas, em detalhes da narração. Eu lembro que eu li a morte de um personagem, eu nem tinha entendido que ele morreu. Eu tive que voltar e ler de novo para poder entender que ele tinha morrido ali. Talvez isso fale mais sobre o meu inglês do que do meu déficit de atenção. Talvez. Mas por enquanto eu vou dizer que é isso. E ter ler também uma história de alguém que claramente é uma nerdola, é alguém que entende muito e que é muito apaixonado por muitos elementos de ficção científica, mas também é uma pessoa queer. Ela é uma mulher casada, cria uma esposa, traz uma vivacidade para a história, uma energia muito bacana que você não... é difícil de você encontrar. E tipo, a Emma, esse não é o debut dela, esse é o debut original dela, mas ela também tinha escrito o livro Star Wars Ronin, baseado no ótimo episódio O Duelo de Star Wars Visions. Então ela é alguém inteirada com a cultura nerd, é alguém inteirada com essa parte da cultura pop, de sci-fi. Enfim, eu acho esse livro muito bom. Eu não vou ter uma sessão aqui pra falar de spoiler do livro, porque eu acho que seria injusto. Eu acho que é um livro que ele merece ser muito apreciado se você souber o menos possível dele, além da sinopse, e de que é um livro gay. Mas eu gosto, mais uma vez, não é um livro sobre sair do armário, não é um livro sobre você lidar com o preconceito, mas também é um livro que aborda trauma religioso, é um livro que tem uma doses cavalares de aventura, de ação. É um livro que eu vi umas pessoas falando que acharam que é uma história muito mal, que é uma história, um plot interessante, mas como uma história mal contada, e que eu discordo veementemente. Eu acho que o jeito como a história é contada é a grande graça dela, porque ela se propõe a ser uma proposta diferente, ela se propõe a não seguir um padrão narrativo único, ela se propõe a efetivamente testar a sua atenção, testar a sua dedicação. Ela não vai ser suave, ela não vai ser tranquilinha, ela não vai ficar ali dessa linha, não. Ela vai ser uma história forte, ela vai ser uma história interessante, ela vai ser uma história engraçada, às vezes ela vai ser uma história assustadora, meio horripilante. Tem uns tons muito sinistros, principalmente quando tem os interlúdios e quando tem esses flashbacks dentro da cabeça do Sunai, que ele não sabe se são flashbacks dele mesmo, que são muito, muito fascinantes. Então, por favor, leiam The Archive Undying, leiam Emma Mieko Kendon, por favor, alguma editora, Aleph, Darkside, Intrínseca, por favor, tragam esse livro pro Brasil. Roku, Record, Alfaguara, Fósforo, tragam esse livro pro Brasil. Companhia das Letras, vocês não vão se arrepender. Eu sinto que é um livro que pode gerar muitos debates interessantes, é um livro que você pode
trazer muitos paralelos, é um livro que você pode ver só como entretenimento, mas também é um livro que você pode usar para poder gerar um tipo de discussão mais profunda, uma coisa mais interessante, algo que realmente vá ser diferente do que você está esperando. Não é um livro fechado numa caixinha, ele é muito fora dela, e é isso que faz ele ser uma leitura tão especial. Bom, gente, esse foi o nosso último episódio do especial do Mês do Orgulho aqui no podcast. Foi uma jornada árdua, não vou mentir pra vocês. Não sei se eu vou ter pique pra fazer outro especial desses. Vou ter pique sim, mesmo que eu não tenha, eu vou ter, garanto que eu vou ter. Mas eu tô muito feliz que a gente conseguiu chegar até aqui, tô muito feliz que a gente tá aqui até agora, que mais uma vez obrigado pelo apoio e pela audiência de você que está me ouvindo, de onde você estiver me ouvindo. Feliz Mês do Orgulho, todo dia pra gente ter orgulho. Não sei quem você é, mas eu sei que você é incrível. Obrigado por estar aqui. Meu nome é Lucas Mendes, esse é o Quadrado na Estante, e a gente se vê semana que vem.